Bom, além dessas duas entradas, né, da JK e do clock, eu posso ter também duas entradas adicionais chamadas entradas assíncronas. E por que elas chamam assíncronas? Porque elas não dependem do clock. Tá? Quando qualquer coisa que eu aciono aqui, né, para alterar a minha saída, eu preciso ter o pulso de clock, eu chamo isso de entrada síncrona. Então, o J e o K são entradas síncronas. Por quê? Eu posso fazer qualquer alteração aqui neles. Se eu não aplicar um pulso de clock, não acontece nada na saída. Só vai acontecer quando eu aplicar o pulso de clock aqui, no caso, uma transição de subida, né? As entradas assíncronas, elas não são assim. Depende do estado que eu colocar aqui no meu preset ou no meu clear, eu altero a saída imediatamente, eu não dependo de clock. Para que serve o preset? O preset ele serve para eu colocar a minha saída Q em 1 e a minha saída Q barra em 0 permanentemente, independente de J, independente de clock, independente de K. Então eu posso ter aqui uma combinação, por exemplo, que manda trocar, né? Igual está aqui, ó, J e K estão em nível lógico alto, né? Eu estou com a combinação 1 e 1 aqui. Se eu aplicar uma transição de subida aqui no clock, como eu expliquei para vocês, no funcionamento normal, o Q trocaria para 0 e o Q barra trocaria para 1, né? Porque a gente está na combinação troca. Mas se o preset estiver ativado, isso não acontece. Como eu tenho uma barrinha em cima do preset aqui, quer dizer que a ativação dele, né, isso aqui até tem uma bolinha aqui, a ativação dele é quando eu coloco 0, tá? Então, quando eu coloco nível lógico baixo, é como se eu estivesse ligando o preset. Isso aqui é pouco intuitivo, que a gente está acostumado só, fala assim, ativada quando tem nível lógico alto. Não. Aqui, se eu tiver uma barrinha em cima de uma determinada entrada síncrona, quer dizer que ela vai funcionar quando tiver 0. Então, se eu colocar 0 aqui, o meu Q vai ficar em 1 permanentemente e o meu Q barra vai ficar em 0 permanentemente. Eu posso trocar clock, posso trocar J, K, posso fazer o diabo aqui, que não acontece nada com a minha saída. Tá? Ele é preset, por quê? Porque eu estou fazendo um set prévio, né, da minha saída, sem olhar o que está nas minhas entradas. Eu estou mantendo isso permanentemente. Do contrário, né, se eu desativar o meu preset, né, se ele tiver em nível lógico alto, né, o meu flip-flop vai funcionar normalmente. Isso se o meu clear também não tiver ativado. O meu clear também tem barrinha em cima, então ele é ativado em 0, tá? Então, para o meu flip-flop funcionar, eu teria de ter o preset e o clear, ambos em 1, ou seja, desativados, e aí aquela tabela anterior que a gente viu é o que vai acontecer com o flip-flop. Mas e se eu ativar o clear, né? E se eu passar o clear para 0, ligando ele? Ora, ele faz o contrário do que o preset fazia. Se o preset colocava a minha saída principal em 1, ele vai colocar a minha saída principal em 0, permanentemente, e a minha saída secundária, ele coloca ela em 1, permanentemente. Enquanto eu tiver aplicado 0 aqui, não importa o que tem J, não importa o que tem K, pode dar 1000 pulsos de clock aqui, que não acontece nada. Então, é o reset, né? Clear também tem esse conceito, né, de fazer um reset na saída. Eu estou limpando a minha saída. Limpando é passando ela de 1 para 0, tá? Essas entradas, clear e preset, normalmente elas estão presentes na maioria dos flip-flops, inclusive o flip-flop D. Eu não comentei na aula passada porque era uma complicação adicional, né? Mas a gente pode achar em flip-flop D também, pode achar também em LET RS também. Então, essas entradas, toda vez que você vira aí entradas assíncronas de preset clear, é o mesmo funcionamento. A única coisa que você precisa prestar atenção é se tem barrinha em cima, ela ativa em nível lógico baixo. Se não tem barrinha em cima, ela ativa em nível lógico alto. É assim que fica fácil da gente guardar. Então, aqui, só para a gente poder ter um exemplo de forma de onda, então vamos imaginar que eu tenho o clock, né, essa forma de onda de cima aqui, ela está sendo aplicada no clock. Então, estou colocando aquela onda quadrada aqui. Como ele é transição de subida, eu tenho que já marcar, pessoal. Isso aqui é uma dica que eu dou para vocês. Eu olho para o flip-flop, é transição de subida. Antes de fazer qualquer análise, eu pego o meu clock e faço uma setinha aqui, ó, tá?
em todas as transições de 0 para 1. Por quê? Porque é aqui que vai acontecer alguma coisa. Então, eu tenho que prestar atenção é que o resto do clock não importa para mim. Eu posso esquecer do resto do clock. O que eu preciso prestar atenção é exatamente nesses instantes aqui. Então, vamos olhar. Né? O clock estava em 0. Aqui, a minha entrada clear estava em 1, inicialmente, e o preset estava em 1. Quer dizer que eles não estavam ativos. Tá? Aí, o que eu vou fazer? Eu coloquei aqui o meu preset. Ah, e outra. Supondo que a minha saída principal, que é a saída aqui, nesse instante de tempo aqui também, já estivesse em 0, tá? Isso aqui não é porque tem alguém dando clear, não. Ele já estava em 0, tá? Então, ó, o preset não está ativado, o clear não está ativado, o meu clock não está numa transição aqui, nesse instante de tempo, e a minha saída anterior era 0. Então, e se eu ativar, ó, o meu preset ele estava em 1, eu vou passar ele para 0. O que ele vai fazer com a minha saída imediatamente? Ora, o preset ele faz a minha saída ir para 1. Né? Então, no momento, exatamente no momento que ele foi, né, de 1 para 0, que ele se tornou 0 aqui, vai ser o momento em que a minha saída vai subir. E ela vai ficar em 1. Vai ficar em 1 até quando? Olha, até quando o preset quiser. Então, na hora que o preset quiser, né? Então, durante todo esse tempo aqui, ó, né, que o preset está em 0, a minha saída permanece em 1. E olha lá, eu já dei pulso de clock aqui, ó, dei 3 pulsos de clock, e como eu estou com o J e K em alto, já deveria ter trocado 2 vezes a minha saída, e ela não trocou, porque quem segurou foi o preset. Tá? Muito bem. Aí, o que eu faço? Nesse instante de tempo aqui, eu desligo o meu preset. Então, ele vai para nível lógico alto. Então, aqui, nesse instante de tempo, eu tenho tanto o clear quanto o preset desativados. Quando eu tenho os dois desativados, o meu flip-flop funciona normalmente. E qual que é a função que ele tem aqui? A função de troca, né? Então, muito bem. Se a minha saída principal estava em 1, no próximo pulso de clock, ela troca. Ela vai para 0. Então, ó, dei o pulso de clock aqui, nesse instante de tempo ela foi para 0. E ela permanece em 0 porque ó, o meu preset e clear estão desativados, não tive nenhuma transição de clock. Quando eu tiver mais uma transição de clock aqui de baixo para alto, nesse instante de tempo aqui, eu troco novamente. Então ela vai para 1. Ou seja, o meu flip-flop JK funcionando do jeito que ele deveria, né? Do jeito que ele foi projetado. Mais um instante de tempo aqui, ó, o clear e o preset estão desativados, né? Ó. Aqui eu vou até marcar aqui para vocês se lembrarem. Ó, clear e preset com nível lógico alto estão desativados, né? Dou o pulso de clock, mais uma vez troco a saída, tranquilamente. Clear preset desativados, mais um pulso de clock, troco a saída. Então, eu passei a saída de 1 para 0, depois para 1, depois para 0 de novo, depois para 1 de novo, tá? Aí o que está acontecendo aqui? Ó? Nesse momento, nesse instante de tempo aqui, eu estou desativando, estou ativando o meu clear, né? Que eu estou passando ele para nível lógico baixo, eu estou ativando ele. O meu preset está desativado. O que o clear faz quando ele está ativado? No mesmo instante de tempo em que ele foi ativado, ele já passa a minha saída para 0. Tá? Então, nesse caso, a saída estava em 1, ela passa para 0, não por conta de um pulso de clock que aconteceu, mas por conta do clear que foi acionado. E enquanto ele ficar em 0, né, até quando ele resolver aqui mudar para 1, a minha saída continua em 0. Então, durante todo esse intervalo de tempo aqui, quem manda é o preset, a saída fica em 1. Durante todo esse intervalo de tempo, meu flip-flop JK funciona normalmente, e como ele está com J e K em 1, ele está na função troca. E durante todo esse intervalo de tempo aqui, o meu clear está atuando e a minha saída fica em 0. Tá? Então, é assim que o meu flip-flop funciona, pessoal.